Gente, que conto mais lindo, né? Caio Fernando de Abreu nos trazendo aí uma trajetória de dois homens durante o período da ditadura militar e conta um pouquinho sobre a relação deles, dois colegas de trabalho. Bom, primeira informação. Este conto, ele não tá... ele é um trecho, a parte que tá aqui não tá o conto completo, ok? Leio o trecho a seguir, retirado do conto, aqueles dois presentes no livro Morangos Mofados. Aí a gente vai ler esse trecho aqui, que vai nos contando a aproximação entre dois homens, dois colegas de trabalho, e como isso vai sendo mal visto pelos colegas deles. E o texto não deixa claro pra gente se eles têm ou não uma relação, mas eles têm uma relação amorosa, né, afetiva, sexual, mas eles têm uma relação de amizade. E aí eles vão conversando, eles têm gostos em comum e vão se identificando um com o outro, e isso vai se tornando alvo de fofocas ali, e eles vão apresentando um comportamento que não era considerado adequado, era considerado um comportamento desviante naquela firma. Beleza. O trecho, o enunciado só diz aqueles dois, né? Então, o conto. Alternativas. Bom, a errada é a letra A, né? Demonstra que Caio Fernando de Abreu foi crítico do movimento de contracultura brasileira durante a década de 70 e 80. Então, o Caio Fernando de Abreu ele não foi um crítico do movimento da contracultura. Então, essa tá errada, ok? D. Acompanha a aproximação afetiva entre dois colegas, Raul e Saul, focando em sua convivência e sentimentos pessoais, enquanto retrata a repressão social sofrida pelos jovens no ambiente de trabalho. Penso que essa vale um ponto, né? É descritiva. E aí a gente fica entre a B e a C. Gente, ela parece fácil, mas ela não tá nada fácil. Porque essas duas alternativas, elas estão tão similares que é difícil pensar o que diferencia elas dos 5 para 4 pontos. Mas vamos lá. A B, vamos destrinchar essas alternativas aqui. A B diz o seguinte: utiliza a trajetória dos personagens para representar experiências de marginalização durante a ditadura civil-militar, especialmente quanto aos comportamentos considerados desviantes. Então, foi isso que eu falei, né? Durante a ditadura militar, existia ali comportamentos, opiniões que não eram toleradas, né? Pessoas que não eram toleradas por um governo autoritário, repressivo, e que existia ali certas coisas consideradas desviantes, comportamentos desviantes. E quem estava nessa linha era marginalizado. E aí entra aí sim a questão da homossexualidade. Já a C traz o seguinte: narra, por meio da demissão dos jovens, como as práticas de vigilância moral e repressão social atuavam no cotidiano durante a ditadura civil-militar, mesmo fora das instâncias oficiais do Estado. Eu iria na C. A C é a correta? Eu não sei a resposta, gente. Eu tô aqui para discutir com vocês e propor a minha análise, né? Por que eu acho que é a C? Aqueles dois, né? Ai, aqueles dois, já vem aquele ar de fofoca, né? Aqueles dois. Então tá trazendo muito essa coisa da vigilância. E eu também andei lendo alguns artigos de opinião, né, e análise desse conto. E queria dividir com vocês um trechinho desse artigo aqui que eu li. O artigo se chama Aqueles Dois, Sacrifício e Humanização. Foi escrito pela Luana Teixeira Porto, na Universidade Federal de Santa Maria, do meu estado, Rio Grande do Sul. E aí ela vai trazer, essa pesquisadora,
um pouco de uma opinião de outro estudioso da cultura e da literatura latino-americana, David William Foster. E ele vai falando um pouco sobre a questão aí da sexualidade e de regimes autoritários, né? E aí ele fala, ela conta pra gente, de acordo com Foster, quem não segue as regras do sistema tem sua situação contestada dentro dele, uma vez que a estrutura do patriarcado não admite definições sexuais diferentes da heterossexual, por acreditar que é inconveniente para o sistema aceitar outras formas de configuração da identidade sexual. E aí ela vai contando pra gente um pouco de como é visto, né, essa questão da sexualidade. As ideias de Foster podem ser relacionadas com a situação de repressão vivida pelos personagens do conto. Eles foram demitidos pelo chefe da repartição com a justificativa de que mantinham uma relação anormal e ostensiva e apresentavam um comportamento doentio e psicologia deformada. Assim, explicitados os argumentos para a impossibilidade da permanência de Raul e Saul no emprego, podemos detectar, através das expressões usadas pelo chefe de repartição, que os princípios em que ele acreditava fazia parte do sistema fechado da sociedade. E esta, como declara Foster, não permite outras formas de prazer e relacionamento sexual que não seja a binária homem e mulher. E aí vai num ponto da análise aonde eu queria chegar. Desse modo, a sociedade continua perpetuando a regra da primacia obsessiva da heterossexualidade, reservando aos guardiões da moral a tarefa de eliminar os indivíduos que não obedecem às regras desse sistema e que podem colocá-lo em risco. Então, a ditadura militar, ela é uma ditadura civil-militar porque ela tem sim parte do apoio dos civis. E esse regime autoritário, ele tem aí os indivíduos que compactuam com isso, né? E que atuam junto, de certa forma, de maneira indireta, para reprimir aqueles que não se encaixam nesse cidadão ideal, né? Dentro desse regime, que são os homossexuais. Eu acho que o conto, ele traz muito essa ideia da vigilância moral, né? O papel que os civis cumprem. Porque, vejam bem, em nenhuma parte do conto, em momento algum, a gente vê a figura de alguém de uma instituição política, algum representante do Estado. É tudo ali parte de um pequeno organismo, pessoas de uma empresa que passam a fofocar sobre a relação desses dois homens. Por isso que a C, pra mim, é a que mais faz sentido. Narra por meio da demissão dos jovens como as práticas de vigilância moral e repressão social atuavam no cotidiano durante a ditadura militar, mesmo fora das instâncias oficiais do Estado. Então, pra mim, a C faz sentido, ainda que a B seja uma alternativa muito correta. Deixo pra vocês escolherem qual alternativa faz mais sentido e boa sorte, a gente se vê na final da Olimpíada de História.